Meus prezados queridos irmãos, meus distintos alunos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças ao nosso bom Deus pela oportunidade de poder voltar a comunicar com cada um dos meus queridos irmãos e amigos para postar o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 4, de 27 de outubro de 2024. A lição de hoje tem como título Promessa e Obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é importante nós observarmos esse título, porque a promessa de Deus, ela decorre exatamente da obediência. Aqui nós sabemos que o Senhor, ele tem feito promessa ao seu povo, e a obediência é um dos requisitos que Deus exige do seu povo, daqueles que vivem pela fé. Não é uma obediência no aspecto de obedecer para merecer algo, mas a obediência à luz da Bíblia é uma manifestação da verdadeira fé. O verdadeiro encontro com Deus leva a pessoa a ter uma vida de obediência à sua palavra e naturalmente a desfrutar das bênçãos advindas do Deus, o Pai, de todas as bênçãos e de todas as promessas. Portanto, promessa e obediência é o título da lição. Aqui o texto áureo, ele traz aqui um fragmento do livro de João, capítulo 14, verso de número 15, e nos diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um texto muito importante, porque aqui Jesus ele está dizendo aos seus discípulos que a maneira como eles poderiam provar para Deus e para o mundo, para o próprio Cristo, que eles o amavam, seria exatamente guardando os seus ensinamentos. Então esse texto áureo, ele é para todos nós, para que nós possamos colocar em prática que não adianta dizer que somos filhos de Deus, que nós amamos a Deus, se nós não obedecemos a sua palavra. Quando Jesus ele diz para os seus discípulos: se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos, ele está dizendo exatamente que aquele que ama alguém, ele vai procurar agradar a pessoa a qual ele ama. E se alguém ama a Jesus, ele vai provar que de fato ama a Jesus, fazendo a sua vontade. E sabemos que Jesus, quando aqui esteve, ele deu instruções aos seus discípulos, e dentre as várias instruções, nós podemos destacar o amor pelos outros e o amor pelos perdidos. Amor esse demonstrado através da pregação do Evangelho. Portanto, o que Jesus ele disse para os seus discípulos, ele também está dizendo para cada um de nós nesse momento, que se de fato nós amamos o Senhor, nós iremos provar isso, guardando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos afirma o seguinte: a obediência a Cristo demandam bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Ou seja, quando a pessoa obedece à voz de Deus, naturalmente ele vai desfrutar das bênçãos espirituais de uma vida diante da presença de Deus. É importante nós observar que em momento algum nós podemos achar que obedecer ou fazer a vontade de Deus é uma moeda de troca, que eu devo fazer algo para que Deus seja devedor a nós.
para que as bênçãos de Deus elas venham sobre nós. Hipótese nenhuma. Isso não é um ensinamento bíblico. O que nós temos aqui que obedecer a palavra de Deus, a obediência a Cristo é nada mais, nada menos do que viver com Ele. Então aqueles que procuram obedecer a Cristo não são meros religiosos que têm um código de lei, que têm um código de obrigações a serem cumpridas para que ele esteja bem com a religião e de bem com o Deus, vamos dizer assim, da religião a qual ele pertence. Não é esse o foco da obediência que nós temos aqui para os filhos de Deus. Obedecer a Cristo é exatamente ter uma vida direcionada pelo próprio Cristo. Se o Espírito Santo ele guia a nossa vida, se nós nascemos do Espírito, nós somos então guiados pelo Espírito. E uma vez que nós somos guiados pelo Espírito, obedecer à vontade de Deus, obedecer a Cristo não é um fardo, não é algo que eu tenho que me sacrificar, ir de encontro ao meu próprio bem-estar para simplesmente fazer algo contra a minha vontade. Porque se você faz algo contra a sua vontade, isso não envolve liberdade, isso não envolve amor. Mas a obediência a Cristo, ela é resultado de uma vida entregue a Cristo na sua integridade. Quando Cristo ele passa a ser o Senhor do nosso espírito, o Senhor da nossa alma, e aí a alma entende-se a vontade, os desejos, as emoções. Quando nós somos totalmente devotados a Cristo, quando Cristo é o Senhor da nossa alma, os nossos desejos não serão os nossos desejos, porque nós já entregamos tudo a Cristo. Seguir a Cristo não será carregar pedra. Não estou querendo dizer com isso que a vida cristã seja uma vida fácil, seja uma vida colorida, seja um mar de rosa. Não estou dizendo isso. O que eu estou colocando é que, pelo contrário, de nós mesmos, nós jamais poderíamos seguir a Cristo, jamais poderíamos obedecer a Cristo e fazer a sua vontade. Mas é exatamente a presença de Cristo na nossa vida, o seu Espírito, que age no nosso espírito, que age na nossa alma, que os nossos desejos já não são tão atrativos, que a nossa vontade não é fazer a nossa vontade. Pelo contrário, nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. Nós temos prazer em saber que o Senhor, Ele dirige a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós temos descanso em ter entregue a direção, o comando do nosso coração, do nosso barco, nas mãos de Cristo. Portanto, nesse sentido, a obediência a Cristo, naturalmente, ela vai redundar em bênçãos espirituais, e bênçãos essas que vão influenciar todas as áreas da nossa vida. A nossa família, a nossa saúde, os nossos relacionamentos interpessoais, toda a nossa vida será alcançada pelas bênçãos espirituais se de fato Cristo ser o Senhor da nossa vida. E aí nós não podemos ser mesquinhos e achar que ter uma vida abençoada por Deus cair no gosto de todos, na graça de todos, contar com a simpatia de todos, ser aplaudidos por todos, não ter dificuldade na vida. Não é isso. Quando eu digo ser abençoado na vida material, na saúde, na vida familiar,
nos relacionamentos, é porque nós não vivemos uma vida de aparência. Nós nos relacionamos de maneira verdadeira, que se as pessoas nos aceitarem, nos aceitarão por quem nós somos. Se nos rejeitarem, nos rejeitarão também por quem nós somos. Mas o nosso bem-estar não vai depender do conceito do outro. Não vai depender, a nossa paz, a nossa felicidade, ela não está reduzida aos bens dessa vida, ao conceito do que é ser feliz nesta vida. É possível termos uma vida feliz, segundo Deus, na companhia de Cristo, mesmo tendo que passar por momentos de dificuldade, como todos nós passamos, na saúde, na família. Mas nós sabemos que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela é certa. A alegria, ela virá pela manhã. A noite que eu tenho, que você tenha que passar, não sabemos quanto tempo vai durar. Se é uma noite mesmo dentro do nosso cronos, ou se isso vem a representar anos, décadas. Mas aquele que está com Cristo, há dentro dele um contínuo banquete, uma alegria, uma paz, que não depende das circunstâncias. Portanto, a ideia aqui da verdade prática é que a obediência a Cristo, ela demanda bênçãos espirituais, e bênçãos essas que vão atingir todas as áreas da nossa vida. Inclusive bênçãos espirituais que vai fazer com que nós tenhamos condição de passar pelas dificuldades na vida material sem perder o gozo da nossa alma, do nosso espírito, porque nós já encontramos a maior alegria, o maior tesouro, porque a própria alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, está aí o título da lição: promessa e obediência. Aí o texto bíblico da lição nos apresenta dois textos para a nossa reflexão, que é Deuteronômio capítulo 29, verso 1, e o verso de número 1 ao 9, que verso 1, 9, depois o verso do 9 ao 12, salto aqui alguns versos, e depois o livro de Hebreus capítulo 8, verso 6 ao 13. Mas antes de ler aí Deuteronômio, capítulo 29, eu quero ler aqui Deuteronômio 28, só ler aqui algumas citações que eu acho bem interessante. Eu não vou assim ler tudo na íntegra, mas vou relatar aqui por alto. Nós temos aqui quando Deus, através da pessoa de Moisés, dá uma ordem ao povo de Israel para fazer um pacto diante de Deus. Nós temos aqui que Deus já havia feito no passado, Deus havia feito lá um pacto no Sinai, dando ali os 10 mandamentos. E agora já havia passado muito tempo, o povo tinha sido passado pelo cativeiro egípcio, Deus dá as leis ao povo, saindo do cativeiro, e aí toda aquela geração já havia perecido, agora já uma nova geração que estava agora a tomar posse da terra, da promessa mesmo, diante de si já o cumprimento, vamos dizer, da promessa. E agora Deus renova a aliança e faz um pacto. Aqui é bem interessante esse pacto que o texto nos apresenta. O pacto anterior foi feito exatamente lá no monte, quando Moisés, no monte, ele sobe para receber de Deus aquele pacto. A lição ela vai fazer alguns detalhes sobre esse.
quando Moisés sobe ao monte para receber ali as pedras, as tábuas, tábuas de pedras, né, dos 10 mandamentos. E agora, nós temos então agora Deus novamente dando ordem ao povo de Israel para que eles guardassem mandamentos, uma renovação da aliança, agora que eles estavam para passar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã. E aí no capítulo 27, os primeiros versos, diz o seguinte: e deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. E aí vem todo aqui aquele ritual que Deus exige do povo, mas o que me chama a atenção é que aqui no verso 4 diz que quando eles tivessem passado o Jordão, eles deveriam fazer um memorial diante de Deus, um altar para Deus. E é interessante que há toda aqui umas recomendações. E aqui o capítulo 27 vai falar de 2 locais específicos, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Locais esses onde Deus iria distribuir os representantes ali, as tribos de Israel, as 12 tribos. 6 ficariam sobre o Monte Gerizim e as outras 6 ficariam sobre o Monte Ebal. E ali estando naquele ato, os levitas eles iriam à frente do povo, passariam, no caso, entre essas tribos, e iriam ali pronunciando bênçãos e maldições. E aí o texto fala sobre as maldições lançadas sobre o Monte Ebal e as bênçãos que seriam lançadas ou que foram lançadas no Monte Gerizim. Monte esses que dividiam ali aquele grupo de 6 tribos de cada lado. Representando que se eles obedecessem à voz de Deus, as bênçãos que haviam sido derramadas no Monte Gerizim seriam lançadas sobre o povo de Israel, todo o povo, as 12 tribos. Mas se eles desobedecessem, as maldições que foram lançadas sobre o Monte Ebal haveriam de cair sobre eles. E é bem interessante o texto. Eu fico até tentado a ler, eu acho que eu vou ler, porque eu acho bem interessante. Eu vou logo direto lendo aqui as bênçãos. Aí a partir do verso de número 11, nos diz o seguinte o texto. Capítulo 27 de Deuteronômio, verso de número 11 a seguir. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o Monte Gerizim, para abençoarem o povo. Quais seriam os que estariam no Monte Gerizim para receberem a bênção? A tribo de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José, Benjamim e Benjamim. Esses ficariam no monte, onde seriam, Monte Gerizim, onde seriam pronunciadas as bênçãos viradas para esse monte. As outras tribos ficariam no Monte Ebal, que seria a tribo de Rubi, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. É claro que era uma representação ali dos levitas passando no meio do povo, e ali profetizando aquelas bênçãos e o povo prometendo, e ali mostrando as 2 possibilidades daquele povo escolher entre as bênçãos e as maldições, tudo dependendo da obediência ou da desobediência àquele pacto, a esse novo pacto que Deus estava fazendo, podemos dizer assim, renovando com o seu povo.
E é interessante que o verso 14 diz o seguinte: e os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz. Aí vai lançando as maldições, que é sobre o monte Ebal. Aí o verso de número 15 começa aí as maldições. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Olha que isso aqui está retomando o que foi feito lá quando dos 10 mandamentos. Está renovando aqui a aliança. Só que agora nós vamos ver aqui que há um cuidado de ser apresentado a questão das bênçãos e também a questão das maldições. E então aqui, sobre o monte Ebal, nós temos então as maldições que seriam lançadas. Isso tudo é claro, simbolicamente falando, o que aconteceria espiritualmente, e é claro, de fato, se o povo quebrasse aquele pacto entre Deus e o povo. Então a maldição: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, isso é abominação, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá, amém. Quando os sacerdotes falassem isso, o povo diria amém, ou seja, assim seja. Seremos malditos se nós fizermos alguma imagem de escultura. Então aí o povo confirmaria com amém. Depois uma outra maldição: maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Uma outra maldição: maldito aquele que arrancar o termo, a propriedade do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Uma outra maldição: maldito aquele que fizer o cego, com que o cego erre o caminho, e todo o povo dirá amém. Uma outra maldição: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a auréola de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que feriu seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então esse ato foi realizado, aqui eram as instruções do que Moisés deveria fazer, e essas eram as maldições que seriam lançadas ali sobre o monte Ebal, representando que se o povo quebrasse esses mandamentos, a maldição viria sobre todo o povo de Israel. E aí o verso 28 vem então agora as bênçãos que seriam lançadas ali representando a obediência sobre o monte Gerizim. E aí o capítulo 28, no primeiro verso, diz o seguinte: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, que ordena o Senhor teu Deus, ele te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virá sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E agora vem as bênçãos, que seriam decorrentes da obediência. Então os sacerdotes gritariam, e o povo também iria confirmar.
Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Uma outra bênção. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que bênção estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo quanto puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todo o povo da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e temerão a ti. E o Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais e no fruto da terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra ao seu tempo e abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para os servir. Então aqui nós temos o anúncio desse pacto que seria feito, e então dessa forma Moisés vai organizar o povo e vai lançar essas bênçãos e essas maldições, para que aquilo ficasse diante da memória de Deus, aquele concerto, para que eles ali, aquele concerto, e é interessante que o capítulo 29 fala que essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe. Ali na terra de Moabe, exatamente foi onde fez esse concerto, que é o texto que a lição vai nos apresentar. Então eu quis ler esse texto porque ele é interessante, porque ele nos fala exatamente que Deus colocou diante do povo a bênção e a maldição. A bênção dependia da obediência do povo àquele concerto, e a maldição da desobediência do povo ao concerto. E agora o texto bíblico da lição, o capítulo 29 de Deuteronômio, o verso 1, depois o verso 9 ao 12, vai nos apresentar o seguinte, aí no capítulo 29 de Deuteronômio. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com que os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Ou seja, aqui o que nós vimos no verso 28, no capítulo 28, aqui no capítulo 29, está retomando, dizendo que essas são as palavras do concerto que o povo de Israel fariam perante Deus, para poder obedecerem a Deus ali na terra de Moabe, como o texto aqui bem coloca, na terra de Moabe, que o povo ali entraria em concerto com Deus, além do concerto anterior que Deus já tinha feito com o povo no Monte Horebe.
Agora Deus renovaria esse concerto com o seu povo. Não deixaria que aquele primeiro concerto ficasse no esquecimento, mas a nova geração era necessária que ela renovasse a sua aliança com Deus, renovasse o seu concerto diante de Deus. E aí o verso 9, vou ler o que o comentarista propõe aqui, nos diz o seguinte: guardai, pois, as palavras deste concerto. Aí já toda a questão do colocar o concerto e como eles deveriam se comportar diante daquele concerto. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Esse era o conselho de Deus através de Moisés para o povo. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Então Moisés estava ali orientando o povo, que todos, tanto os judeus natos quanto servos, escravos, todos, homens, mulheres, todos deveriam assumir esse compromisso, entrar em concerto com Deus, cientes de que a desobediência redundaria em maldição e a obediência redundaria em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Hebreus, capítulo de número 8, o verso de número 6 ao 13, Hebreus capítulo 8, verso de número 6 até o verso 13, é o outro texto que a lição nos propõe. Hebreus capítulo 8, verso 6 ao 13. Verso 6. Mas agora alcançou ele quem? Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Aqui Hebreus está falando do novo concerto, da nova aliança no sangue de Jesus, que esse novo concerto, ele é um concerto baseado em melhores promessas, que não é mais uma promessa de entrar e viver na terra de Canaã, mas é um concerto superior e uma promessa superior, que é de estar e viver com Cristo nas mansões celestiais. E aí o escritor aos Hebreus ele vai dizer: mas agora alcançou ele, Jesus, um ministério mais excelente, quanto é mediador, o próprio Jesus é mediador de um melhor concerto. O ministério de Jesus é mais excelente do que o ministério sacerdotal, dos sacerdotes da antiga aliança. Esse concerto é melhor do que o antigo concerto. Concerto lá firmado no Monte Horebe, renovado em Moabe. É um concerto melhor, porque está firmado em promessas melhores, que são promessas espirituais. Aí o verso 7, porque se aquele primeiro, o antigo concerto, a antiga aliança, se fora irrepreensível, ou seja, se aquele concerto fosse suficiente, nunca se teria buscado lugar para um segundo, que é suficiente. Aqui não está dizendo que aquele concerto feito com o povo de Israel, que ele era um concerto falho, que ele não fosse, que a lei não fosse santa. Não, ela era dada por Deus. Mas a Bíblia diz que nenhum homem conseguiu se salvar pela lei. Nenhum homem conseguiu observar a lei. Mesmo porque a lei era uma sombra, apontava para Cristo, para um concerto superior,
para uma aliança que viria após. Mas o povo não entendeu. Tomaram aquele conserto pelo conserto. E eles de fato não entenderam. Não entenderam que aquilo era figura, aquilo apontava para Cristo. Era uma maneira de provisoriamente eles viverem ali pela fé, na esperança que um dia haveria de nascer o descendente da semente da mulher, o descendente prometido que haveria de firmar uma aliança eterna. Israel seria o canal de bênção para as nações. Porém, eles não entenderam. Daí agora, Jesus vive no seu tempo certo, cumprindo tudo aquilo que estava estabelecido, aquilo que apontava o antigo concerto, a lei apontava exatamente, era a sombra daquilo que viria no futuro, que é o próprio Jesus, com um sacrifício perfeito, uma oferta perfeita, sendo um sacerdote perfeito. Não da ordem humana, mas segundo a ordem de Melquisedeque, e que entrou não em tabernáculo feito por mão de homem, como entravam os sacerdotes e os sumos sacerdotes no Santo dos Santos, mas Jesus entrou no próprio céu, no tabernáculo eterno, e ele lá está, diante de Deus, intercedendo por nós, nos garante uma nova aliança, nos garantiu uma nova aliança com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqui o escritor aos Hebreus, ele diz, olha, porque se aquele primeiro concerto, a antiga aliança, fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Verso de número 8, porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no passado, lá no Horebe, lá em Moabe, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Deus entregou o povo nas mãos do inimigo, e eles acabaram sendo expulsos da terra da promessa, porque eles não atenderam ao concerto com o Senhor, eles não observaram o concerto com o Senhor. O Senhor então, exatamente, os puniu, como diz o texto aqui, os puniu por não obedecerem aquele concerto. Não atentei para eles, diz o Senhor. O verso 10. Porque este concerto porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Qual é esse novo concerto? A nova aliança, da qual nós, igreja, já fazemos parte, e todo Israel pode fazer parte, desde que reconheça Cristo como Salvador. E futuramente a Bíblia diz que o remanescente há de reconhecer o Cristo, o qual eles rejeitaram, e todo Israel será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Ou seja, a lei estará escrita no entendimento, no coração, não mais em tábuas. Então, porei a lei em seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Louvado seja o nome do Senhor. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Não vai ser necessário que um fique cobrando do outro, olha, observe isso, obedeça ao Senhor. Não. A lei do Senhor estará no coração de cada um, quando Deus, Cristo, for tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior,
porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Quando Israel for restaurado, não só politicamente, como está sendo, mas restaurado espiritualmente, principalmente espiritualmente, ou espiritualmente, podemos dizer assim. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, Jesus é o novo concerto de Deus com a humanidade. É o novo concerto de Deus com a nação de Israel. Mas, como nós sabemos, Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A promessa de Deus continua de pé para a nação de Israel, sem sombra de dúvida. Israel tinha a promessa de ser restaurada enquanto nação. Esse processo começou em 1947, 48, mais precisamente. Israel vive em guerra e viverá em guerra, mas Deus é pela nação de Israel, e não há nenhuma dúvida que Israel nunca será destruída. E quando estiver no ápice do seu sofrimento, a Bíblia diz que Cristo haverá de vir sobre o Monte das Oliveiras, no mesmo lugar para onde ele foi assunto aos céus. Ele há de julgar as nações inimigas de Israel, e há de implantar o reino milenial, e há de reinar sobre Israel. Haverá o período do reinado de Cristo, que alguns discutem isso dentro da escatologia, se são 1000 anos no sentido real ou não, mas o certo é que o milênio é uma promessa bíblica, é uma profecia, e após o período milenial haverá então o juízo final do grande trono branco e um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. E aí nós seremos um só povo. Não há mais nenhuma diferença entre gentio e judeu. Seremos o povo de Deus para sempre e eternamente, participantes do novo concerto que foi firmado na cruz do Calvário por intermédio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor para sempre. A introdução da lição nos apresenta. A Bíblia apresenta uma relação de promessas e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo. E ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. A palavra de ordem é esta: obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nessa lição. Primeiro tópico: a obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico: o concerto de Horebe, lá do Monte Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, Deuteronômio 29:1, Êxodo 19, ali onde Moisés vai receber esse concerto da parte de Deus, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Ali em Horebe, Deus estava reafirmando as promessas feitas ao pai da nação de Israel. No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, o Monte Sinai, onde Moisés recebe ali as tábuas, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Está lá em Êxodo 19:5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Êxodo 19:26. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação do deserto. Está lá em Êxodo 21-17. E lá os concertos lá dos 10 mandamentos eram quais? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não assassinarás ou não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás casa, mulher, bens, servos, o que for do seu próximo. Esses eram elementos daquele concerto lá de Horebe. Agora temos um novo concerto que nós lemos, que é o concerto nas Campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, lá em Êxodo 19:20. E a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida, já que daquela geração que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, de 20 anos para cima apenas 2, Josué e Caleb. O resto todos pereceram no deserto devido à desobediência ao pacto ao Senhor. Essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com que os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4, até o capítulo 26, verso 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições, que vai do capítulo 27 ao 30 do livro de Deuteronômio. Você vai lá a partir do capítulo 4, vai ter a exposição desse concerto, das bênçãos e das maldições. Eu só li alguns fragmentos. Se você interessou, é bom que você leia lá todo o livro de Deuteronômio. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Tudo dependeria, bênção ou maldição, dependeria da fidelidade do povo. Subtópico 3. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar, ao sair da terra, etc. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor, como nós já lemos também. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. A obediência estava ligada ao cumprimento de uma promessa, que era eles obedecerem à voz de Deus, e as bênçãos então viria em decorrência da obediência. Tópico 2 da lição: a obediência no Novo Testamento. Primeiro subtópico: um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali no Antigo Concerto, vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração.
Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico 2, Jesus Cristo, o mediador. Ou seja, Cristo é o mediador do novo concerto. Ele é o próprio concerto. Ele é a oferta, ele é o ofertante, ele é o próprio sacrifício, o elo desse novo concerto entre Deus e o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Jesus, é o mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé, a oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Agora não é com animais, não é com observância exteriores, mas esse concerto ele é firmado entre nós e Deus através de Cristo Jesus, e ele está no nosso coração, é de dentro para fora. Jesus é gerado dentro de nós. Hoje nós conhecemos a Deus porque ele se tornou nosso Deus. Nós não somos guiados por regras externas, mas a regra que nos conduz, concerto que nós fizemos com Deus, é que Cristo foi gerado dentro de nós através do Espírito Santo. O novo concerto só é possível através de um novo nascimento. Nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Jesus, ele é o único mediador. Não há nenhuma possibilidade, nenhuma, do homem voltar a relacionar-se com Deus, a fazer parte desse novo concerto, se não for através do Calvário. É necessário que todos passem pelo Calvário, que sejam crucificados com Cristo, para que com Ele ressuscitem, recebam uma nova vida espiritual e, por fim, uma vida eterna, quando o nosso próprio corpo mortal será revestido da imortalidade, e tudo aquilo que é corrupto em nós será revestido da incorruptibilidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico 3. Obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado, ou seja, quem está realmente vivendo pela fé está vivendo em obediência ao Senhor. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Se me amardes, a ideia de guardar é guardar a tua palavra no meu coração, já dizia o salmista, para não pecar contra ti. Esse guardar é no sentido de obedecer à voz de Deus. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Não é dizer eu amo a Jesus, eu amo a Deus, não é palavras, é obediência. A nossa fé, ela é demonstrada através da nossa obediência a Deus e a sua palavra, ao nosso amor a Deus, manifestado na nossa vida de fé com as nossas atitudes. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o último tópico da lição: bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Ou seja, as bênçãos são consequências naturais de uma vida com Cristo.
Primeiro subtópico, bênçãos espirituais. O Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demandam bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Se tivermos uma alma próspera, todas as áreas da nossa vida também desfrutarão da prosperidade que é uma vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é maravilhoso, ó. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demandam bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, bênçãos espirituais que acabam alcançando também a nossa vida material. Aí vem aí justiça e paz, é o segundo subtópico, descrevendo aí essas bênçãos espirituais. Aí vem aí justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Tem uma vida piedosa, correta, vive em paz, em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois somos justificados e santificados por Deus. Então a paz, que excede todo entendimento, torna-se realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é emprestada. Deus nos deu a sua paz. Não vos dou como o mundo dá. O mundo é uma paz com base em troca, é uma paz passageira, momentânea. Não vos dou como é a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, não se atemorize. Se você está com Cristo, independente das circunstâncias, Jesus está aí. Você pode estar passando a pior situação que alguém possa imaginar dentro da ótica material. Se você está com Cristo, não se perturbe, não se atemorize. Busque em Deus paz, acalme o teu coração. Descansa, mesmo contra toda evidência, toda esperança humana. Porque o Senhor, Ele está aí, Ele está com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Portanto, grave isso nas tábuas do teu coração. Grave isso da parte de Deus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Louvado seja o Senhor. E aí o subtópico 3, a alegria do Espírito, que é um outro resultado dessas bênçãos advindas de Cristo. Como falei no início do vídeo, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor nos dá força, mesmo onde parece não haver mais condição de tirar força, porque dentro do salvo há um contínuo banquete, e a alegria do Senhor é a nossa força, é uma alegria espiritual, uma alegria do e no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz com Cristo, ou tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é uma das partes do fruto do Espírito, é a alegria, o gozo. Conforme nos ensina as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo.
Quando o Espírito de Deus, ele de fato há lugar, ele se move dentro do nosso espírito. Quando temos uma vida cheia da presença de Deus, nós temos uma alegria que não se pode traduzir com palavras. Muitos não irão te compreender. Talvez você passando por um momento de dificuldade, de enfermidade, quem sabe doença emocional na mente, uma doença no seu corpo físico, um problema, uma dificuldade financeira, seja qual o problema que você está enfrentando. Mas se você está cheio do Espírito de Deus, você pode descansar no Senhor. Não, em momento algum, dê lugar ao diabo. Em momento algum, deixe que Satanás coloque na tua mente que você não tem motivo para se alegrar. Em momento algum, permita que Satanás faça com que você duvide de que você está nas mãos de Deus e que se você sofre é para a glória de Deus, se você sorri é também para a glória de Deus, porque Deus está com você. Deus, ele está com você. Seja você sorrindo, seja você chorando, o Senhor está aí. O Senhor está com você e você deve se alegrar por isso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, conforme nos ensina as Escrituras, essa alegria não está condicionada a nada, mas é uma consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele está aí. Ele está dentro de você. Eu sei que às vezes nós enfrentamos dificuldade. Somos seres humanos, somos frágeis. E nós achamos que o Senhor se afastou, que nós nos afastamos do Senhor. Mas envergonhe o inimigo. Aceite pela fé. Viver pela fé não é ver as coisas como eu posso ver a minha mão. Viver pela fé é descansar nas promessas de Deus, sabendo que mesmo tudo, estando aparentemente perdido, mesmo diante de uma rejeição, diante de uma dificuldade, de uma enfermidade, de um espinho na carne, é você ter certeza de que Deus está com você. Porque a Bíblia diz, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas a convicção de que Deus está com você deve fazer com que você erga a cabeça, não se dê por vencido, por vencida, mas assume o teu lugar diante de Deus e comece a viver como vitorioso e como vitoriosa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos para a conclusão da nossa lição. Desculpa aí uma zoada que tive aqui, que é uns gatos que entrou aqui no forro do meu estúdio aqui, biblioteca, e aí eu tenho que resolver esse problema. Mas já estou finalizando. Conclusão da lição. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Novo quanto do Antigo Testamento. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Dessa mesma forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Louvado seja Deus. Há promessas, há bênçãos de Deus para a minha vida, para a tua vida, mas é necessário que você permaneça em Cristo Jesus. É necessário que o Espírito de Deus, ele continue achando lugar no teu coração. Melhor dizendo, é necessário que a sua vida seja guiada pelo Espírito de Deus. Grave isso com você. Deus está aí. Deus está aí.
Ele está te vendo, Ele está te observando e Ele sabe até onde você pode andar. Quando você não aguentar mais andar, certamente Ele te tomará pela mão direita, Ele te carregará nos braços, mas você não perecerá. Portanto, viver pela fé, porém, viver pela fé não é viver segundo a vista. Viver pela fé é exatamente lançar-se com confiança naquilo que você não vê. É a prova de coisa que você não vê, é a convicção de que algo que você espera já é seu, porque o caminho já foi aberto por Cristo e a vitória já foi alcançada, o novo pacto já foi selado, Cristo venceu, ele não vai vencer, ele já venceu. E estando com Cristo, nós estamos com o vencedor. Que Deus nos abençoe, que Deus te ajude, que você renove as tuas forças, erga a tua cabeça e continue avançando em obediência à voz de Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço. Graças.